Fim de semana de tiroteio no Rio. Foram vários os pontos. No Complexo do Alemão, mais uma vez, os criminosos atacaram a UPP. Teve morador acuado e sem poder voltar para casa. Um PM ficou ferido no tiroteio e um suspeito morreu. E aqui no SBT você vai ver também o momento em que uma viatura da PM foi incendiada na região. A base da UPP Nova Brasília foi atacada pelos criminosos. E ainda outros assuntos. Festa contra a homofobia tem recorde de público. A Parada Gay Madureira reuniu cerca de 1 milhão de pessoas nesse domingo. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 21 de julho. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Traficantes colocaram fogo num carro da polícia e tentaram incendiar a UPP do Alemão. Houve tiroteio. Um policial foi atingido por 2 tiros. E o repórter Rafael Paiva tem as informações. Uma viatura da Polícia Militar incendiada e a base da UPP do Alemão parcialmente destruída. Segundo a PM, o ataque foi uma represália à prisão de Diogo Wellington Costa, de 28 anos, conhecido como Bebezão, que aconteceu no último sábado. O traficante estava numa festa na comunidade e foi surpreendido pela polícia quando saía do local. Houve troca de tiros e o criminoso, ferido na barriga, conseguiu fugir, mas foi capturado logo depois. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e está sob custódia no hospital. O soldado da UPP Anderson Araújo de Souza Cordeiro, de 29 anos, foi baleado no tórax ao deixar o container que estava sendo atacado pelos criminosos. O tiro ainda perfurou o fígado e o pulmão do policial. Ele recebeu os primeiros socorros aqui no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e já foi transferido para o HCPM. De acordo com os médicos, o estado de saúde dele é estável. Na tarde de ontem, também no Complexo do Alemão, uma equipe fazia patrulhamento de rotina quando foi surpreendida por um grupo de traficantes armados. Matheus Alexandre Silva dos Santos, de 18 anos, conhecido como Papa, foi baleado durante uma troca de tiros com os policiais e levado para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu ao ferimento. Com ele foi encontrada uma pistola 9mm e um carregador. Um blindado da PM foi enviado para a comunidade no final da noite e reforçou o policiamento na região. Esse último ano foi de muita tensão no Alemão, vários dias de tiroteio, várias noites terríveis para os moradores que vivem ali. E nesse fim de semana foi ainda pior porque as pessoas não conseguiram voltar para casa. Com o fortalecimento do policiamento na região, todo mundo era revistado, né? Quem saía e quem entrava. Portanto, as pessoas que estavam voltando ao trabalho não tinham condições de subir diante daquele tiroteio todo. Eu vou direto com a Mônica Chagas, ela está acompanhando a situação ao redor do Complexo do Alemão agora. Bom dia, Mônica. Como é que está a situação no momento? Bom dia, Liane Borges. Bom dia a todos. A gente está aqui na estrada do Itaoca, bem próximo à Coordenadoria de Polícia Pacificadora. Ali a gente vê ali atrás Complexo do Alemão. E aqui, por enquanto, Liane, está calmo. A todo momento a gente vê viaturas da polícia passando por aqui, né? Depois desse clima de tensão, né, no Alemão. A gente tem imagens da viatura, Liane, quando eles colocaram fogo, quando os traficantes colocaram fogo aí na viatura. A gente vê aí, ó, a traseira da viatura pegando fogo, os policiais agitados, né, por conta dessa situação. Depois eles apagam o fogo ali e depois vocês vão perceber nas imagens que eles ficam muito tensos, né, Eliane, por toda essa situação que eles passam, né, é à noite. Então, assim, é um clima de medo também para esses policiais, né, que às vezes ficam aí expostos a essa bandidagem toda. Então, assim, por enquanto aqui, Eliane, onde a gente está um pouco mais calmo, né? Eu conversei também com o repórter Eduardo Oliveira, que está em outro trecho aqui do Complexo do Alemão. Ele também passou alguma informação dizendo que também está calmo, que agora é a troca de plantão, né? Então, agora as pessoas já estão andando por aqui. E uma informação que a gente teve, Liane, é que desde quinta-feira o teleférico não está funcionando por conta desses tiroteios que estão acontecendo aqui no Complexo do Alemão, Liane.
Ok, Mônica, não poderia ser diferente a reação do policial, né? Ele tem que tomar muito cuidado, porque a região é um barril de pólvora. Por mais que não esteja acontecendo nenhum tiroteio nesse momento, a Mônica e o Eduardo Oliveira estão lá acompanhando. A qualquer hora, né? De dia, de noite, pode começar esse tiro. Vamos voltar na imagem do policial tentando apagar o fogo da viatura. Ele consegue rapidamente, já pega o extintor de incêndio. Sorte que ele não estava vencido o extintor. Então ele pega e consegue apagar o fogo. É questão de segundos, né? O policial às vezes está no patrulhamento, aí vem um traficante, um bandido, ataca a viatura, apedreja a base da UPP. Foi o que aconteceu nesse fim de semana. Dr. Carlos Augusto Nogueira comigo aqui no estúdio. Dr. Carlos, novamente a gente vê um conflito, ou seja, a situação não vai por si só ser modificada se não tiver uma medida drástica ali no Complexo do Alemão, não é isso? Com certeza. Bom dia, Eliane, bom dia a todos. O policial que está apagando o fogo, ele está sendo ajudado por um outro policial que está com um fuzil na mão, fazendo até o local, porque ali é um local, pode ser um local de emboscada, em que as pessoas atearam fogo num carro, para, de repente, quando o policial for apagar o carro, e eles ainda balearem o policial. Liane, isso tudo tem a ver com a prisão do Bebezão, que é um traficante de ponta ali no Complexo Alemão, um traficante que realmente tem muito prestígio ali junto daquela facção que tenta se manter no poder ali na comunidade. Essa prisão, eu tenho certeza que essa prisão teve alguma comunicação errada, porque o Bebezão só frequentaria uma festa no Complexo do Alemão se ele tivesse informações de que ele poderia entrar e sair tranquilamente. Não há a menor possibilidade dele, ele foi traído. Alguém o traiu. Ou teve um informante que deu o Bebezão, ou teve um policial que sempre, em todas as classes, tem um policial que de repente é corrupto, que estava falando, pode ir, que não vai ter nada, a movimentação vai ser assim, vai ter assado. O Bebezão foi traído. Ele, repito, ele não iria entrar e sair numa comunidade que não tivesse informação do roteiro, de tudo que estava acontecendo ali, para ele ter a sua segurança preservada. E como é que alguém com o apelido de Bebezão pode colocar tanto terror numa comunidade? Esse aí. Em meio à onda de tiroteios no Alemão, uma polêmica. Segundo uma reportagem da revista Veja, as unidades de polícia pacificadora das comunidades do Arará e Mandela receberam uma ordem por escrito para suspender os patrulhamentos noturnos. O objetivo era evitar os confrontos com os criminosos, mas, segundo a polícia, o ofício é falso. E no disse-me-disse, a população, mais uma vez, é a mais prejudicada. Nesse fim de semana, eles tiveram que esperar acabar o tiroteio para entrar na comunidade, como eu disse. O Léo Santana esteve lá e conta. Durante todo o fim de semana, os moradores ficaram no meio do fogo cruzado. Muitos sequer conseguiam voltar para casa. A sensação de insegurança também afeta as tropas que deveriam manter a ordem nas comunidades pacificadas. Apesar dos recentes tiroteios, evitar conflitos com criminosos parece ser uma nova ordem em regiões ocupadas pela polícia. A última edição da revista Veja revela um documento que pode ter retirado os policiais das ruas durante a noite em favelas do Complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio. O texto do ofício, escrito com erros de português, é o seguinte: este comandante informa a este supervisor que determine as guarnições para a não realização de patrulhamentos noturnos no interior das comunidades Arará e Mandela. Em nota, a Coordenadoria de Polícia Pacificadora alegou que o documento foi forjado por um sargento que também falsificou a assinatura do comandante da UPP e afirmou que uma sindicância foi aberta para investigar a conduta do policial. Mas o caso reforça uma realidade cada vez mais frequente. Policiais acuados e com medo de enfrentar os bandidos, até mesmo em áreas pacificadas. Um PM que prefere não ser identificado confirma que o comando da UPP sabe dos problemas, mas coloca a tropa em risco. Ele está, às vezes, mandando a gente cumprir certas ordens que são em locais perigosos, que ficamos vulneráveis a certos tipos de situações, por nossos equipamentos, que não são bons, falham, fuzis antigos. É exatamente o que acontece neste flagrante. A arma do PM falha durante um confronto no Morro do Alemão. Falhas que expõem à violência todos que precisam de proteção. O dia é da polícia e a noite é dos criminosos. Isso é uma coisa completamente errada, até porque a população que está lá espera que a polícia lhe proteja, lhe guarneça 24 horas por dia.
Ofício fraudado por um sargento, que interesse teria ele em modificar a assinatura, fingir que era o comandante para passar essa informação de que os policiais não poderiam patrulhar à noite? Aliás, nós temos outros informes, até de moradores e de policiais da região, que confirmam que não estão podendo fazer esse patrulhamento para evitar confronto. Mas tudo bem, a polícia está desmentindo a informação. Doutor Carlos, é um disse-me-disse que ficou esquisito, né? O porquê disso tudo? Eu só não sei o porquê do sargento forjar uma coisa que depois de meia hora, uma hora, vai ser descoberta. Sinceramente, eu não sei o que o sargento quis fazer com isso. Agora, Eliane, agora eu vou dar uma opinião minha. Eu acho que nós temos que salvaguardar a população 24 horas por dia, inclusive à noite. Mas quando você vai para o confronto à noite, você, além de expor o policial, que tem que se expor um pouquinho sim, porque é policial, você expõe o cidadão. Então, eu acho que, de repente, mensurar esse confronto à noite, porque se você usar a inteligência, você consegue prender durante o dia essas pessoas que azucrinam a vida da gente à noite. Então, eu acho que deveria ter um pouquinho só de repensar um pouco isso, porque não é só o policial, não. Como disse, são pagos para correr risco, mas a população, o cidadão também, entendeu? E tem um setor de inteligência por trás, né, doutor Carlos? Claro, poxa. Obrigada. Vamos voltar com a Mônica Chagas, porque ela tem informações sobre outros pontos. A madrugada não foi só de tiroteio no Alemão, não. Mônica, quais outras regiões sofreram aí com os tiros? Eliane, não foi só aqui no Complexo do Alemão, mas a Rocinha também teve tiroteio essa noite. A gente tem imagens do tiroteio de hoje à noite, né? Então, assim, as pessoas ficaram assustadas, moradores da Rocinha ficaram assustados com esse tiroteio. A gente consegue escutar ali bem embaixo de um bar, de um abrigo, tem umas pessoas também que tentam se abrigar, né? Por conta desse intenso tiroteio que teve na Rocinha, apesar de ser uma comunidade pacificada. A gente sabe que ainda traficantes atuam nessa região. De manhã, também por volta das 9 horas da manhã de domingo, policiais fizeram um patrulhamento ali na localidade conhecida como Jaqueira e se depararam com traficantes em um beco. Houve tiroteio também 9 horas da manhã de domingo. Imagina, Eliane, um monte de gente, moradores no meio da rua, e as pessoas ficaram assustadas. Além desse tiroteio também, de sexta para sábado, policiais da unidade de polícia pacificadora conseguiram também apreender, Eliane, mais de 2.000 trouxinhas de maconha. A gente tem imagens, daqui a pouquinho a gente vai colocar esse material que a gente tem da maconha que foi apreendida. Olha só, mais de 2.000 trouxinhas de maconha foi apreendido esse material numa casa na localidade conhecida como Vila Verde. Além da maconha, também tinha uma balança de precisão e anotações, um caderninho de anotações do tráfico. Ninguém foi preso, todo esse material foi levado para a delegacia da Rocinha e a gente vê que a polícia tem atuado, né, constantemente nessa região, na Rocinha, fazendo patrulhamentos, fazendo apreensões também, enquanto os traficantes agem de um lado, a polícia também age do outro, tentando evitar todo esse confronto, né, Eliane? Isso aí, e o morador está atento sempre com o seu celular na mão, quando tem alguma informação relevante, grava, denuncia, vai parar na internet. Por isso a gente já colocou, olha como o Hugo é rápido, nosso telefone WhatsApp 969038675. Você pode ligar, pode mandar vídeo para a gente, que a gente coloca aqui, obviamente, antes confirmando as informações. Pânico em uma tentativa de assalto em um ônibus na Avenida Brasil. Um passageiro foi baleado e 2 bandidos morreram. Quem conta pra gente é a Aline Grupilo. Sabia o que ele queria fazer, sabia qual seria o fim da gente. Foi desespero, foi horrível. O crime aconteceu na Avenida Brasil por volta das 11 da noite. O ônibus que seguia do centro para a zona oeste do Rio estava lotado. Segundo testemunhas, os bandidos embarcaram na rodoviária e pagaram passagem para não levantar suspeitas. Ele apontou a arma para mim e falou, isso é um assalto. Ele gritou pro motorista, pega a seletiva. Um passageiro que estava armado reagiu e houve troca de tiros. Os 2 assaltantes foram baleados. Um morreu na hora, o outro ainda tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a poucos metros do local. Foi um pânico,
fora de série, nunca passei por esse sufoco. O William Machado, que estava no ônibus, foi atingido por um tiro nas costas e levado para o hospital. O rapaz de 23 anos já teve alta. A polícia já pediu as imagens da câmera de segurança do ônibus para tentar identificar os criminosos e o homem que reagiu. Quem usa o transporte público no Rio sabe que a Avenida Brasil é uma das preferidas dos assaltantes e não é difícil entender por quê. A Via Expressa é cercada por favelas, são muitas rotas de fuga e pouco policiamento. Você não vê nada de policiamento. É mais fácil para os bandidos assaltar as pessoas. E falaram que ia melhorar depois da pacificação da maré, mas a gente ainda não viu, pelo menos, uma melhora assim que a população tenha dito, olha, que coisa, como está seguro aqui a Avenida Brasil agora, como está boa de passar, né, doutor Carlos? Não, realmente os números melhoraram, Liane. Agora, eu fico espantado, como uma pessoa, né, tudo bem, não pode assaltar ninguém, mas assaltar pessoas mais humildes, né, trabalhadores. E outra coisa, Liane, quando você assalta um ônibus, até porque o seu rosto está descoberto, você é filmado, você pode ser reconhecido por todos aqueles passageiros que estão no ônibus. Ou seja, desculpa, ladrão burro, né? Ainda por cima, além de mau caráter, não tem inteligência. Eles não estão preocupados com isso, não, né? Eles são gravados e aí, às vezes, até depois são identificados, fica por isso mesmo. Mesmo quando são presos, acho que eles não estão muito preocupados com nada, né? Acham que vão sair, aí a gente vai se estender aqui no assunto até o final do jornal, né? É verdade. Olha, o DJ Theo Beck, filho do cineasta Silvio Bach, foi encontrado morto em uma casa onde passava férias no município de Itaipava, na região serrana do Rio. O DJ Theo Beck, 24 anos, foi encontrado morto no banheiro de uma casa em Itaipava, na região serrana do Rio, neste sábado. O homem é filho do cineasta Silvio Beck. Ao lado do corpo estava a namorada Camila Almeida, que estava desacordada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a moça foi resgatada com vida. A suspeita é de que houve vazamento de gás no imóvel. Camila foi levada para a unidade de pronto atendimento de Cascatinha, em Petrópolis. E ainda não há informações sobre o estado de saúde da jovem. A menina se recuperando, se Deus quiser, isso vai acontecer. Ela vai poder contar com detalhes o que houve ali. Mas a polícia já tem uma suspeita. Qual é a suspeita, doutor? O vazamento de gás. Liane, as pessoas pensam que pode ter havido só um vazamento de gás. Eu já tive um caso que não havia vazamento de gás, mas o local de saída, lá em cima, no prédio, o local de saída onde a combustão, ocorre a combustão, né, do gás, você liga o aquecedor, ocorre a combustão, aí sai aquele gás. A combustão, o local de combustão de saída estava fechado. Ou seja, a própria combustão, não havia vazamento de nada, a própria combustão em excesso fez a intoxicação das duas meninas lá na Barra, foi um caso conhecidíssimo num flat lá na Barra Beach, e matou as meninas. Então, pode ter havido um vazamento, pode ter havido e outra coisa, ele não tem cheiro. Não tem cheiro, é monóxido de exatamente, carbono. Não tem cheiro. Rapidamente eles desmaiam e você perde o sentido, não tem condição. Me lembro também de um casal, se eu não me engano, em Niterói. Ficou dentro de um carro, procuraram por vários dias, depois localizaram os dois dentro do carro. Na garagem, eles aparentemente ficaram ali, passaram a noite juntos, namorando, e quando foram ver, né, com o escapamento saindo o gás por causa do carro ligado, do ar-condicionado, e aí acabaram morrendo. Pode ter acontecido isso com eles. Exatamente. Na cozinha, hoje em dia, aquele gás de cozinha, né, então eles colocam um material para você sentir o cheiro, para você saber que está vazando. Mas, às vezes, o aquecedor, aqui, ainda mais locais antigos, o aquecedor é no próprio banheiro. E aí, como disse, às vezes apaga a chama, você até percebe que a água começa a gelar. Mas, às vezes, não apaga a chama, está tudo funcionando corretamente, não há vazamento nenhum, mas o local de saída do gás está tapado por algum motivo, e aí a combustão respirada, né, aspirada em excesso, faz com que a pessoa seja intoxicada. É por isso que aquelas medidas de segurança sempre são importantes, né? Você deixar uma fresta no banheiro, deixar sempre uma ventilação, uma janela aberta para evitar esse tipo de coisa. O corpo do Theo Beck será cremado hoje às 6 da tarde no cemitério do Caju. O Ministério Público revela detalhes da denúncia contra 23 acusados de atos de vandalismo aqui no Rio. Os ativistas teriam um plano para incendiar uma das sedes do Poder Legislativo. A Mônica Chagas, mais uma vez. Mônica, quantos deles continuam presos? Olha, Eliane, dos 23 manifestantes, só 5
continuam presos, que entre eles a Elisa Quadros, né, conhecido como Sininho, o Fábio Raposo e o Caio Silva, que estão presos, né, porque eles estão acusados de terem matado o cinegrafista Santiago Andrade durante uma manifestação na Central do Brasil. E o Ministério Público, de acordo com as investigações, esses manifestantes pretendiam incendiar a Câmara Municipal do Rio num ato conhecido como Ocupa Câmara, em agosto de 2013. De acordo com as investigações, a Sininho teria mandado os manifestantes levarem galões de gasolina para incendiar a Câmara. Só que ela teria sido impedida por outras pessoas e eles não conseguiram fazer isso. Agora o Tribunal de Justiça negou o habeas corpus para essas 23 pessoas e 5 continuam presas. Liane. Ok, Mônica. Eles também fabricariam os artefatos na própria casa e, segundo a polícia, segundo as investigações do Ministério Público, seriam esses que continuam presos os líderes do movimento. Como a Mônica explicou, queriam até incendiar a Câmara de Vereadores. Doutor Carlos, a gente sempre fala aqui sobre protesto pacífico. Há uma grande diferença, né, em falar das pessoas se manifestarem de uma maneira legal, de uma maneira legítima, e essas que causam tumulto, que causam baderna e até a morte de pessoas. É isso aí, é que nem a polícia, né? Às vezes você tem 1000 policiais, aí 10 são assim daquele jeito, né? Aí todo mundo leva a culpa. É que nem esses aí, um movimento pacífico que busca melhorias, né? Normalmente melhorias de ônibus, de salariais, e aí vem essas pessoas que em tese estão erradas, fazendo balbúrdia. E agora só um detalhe técnico aqui, houve uma prisão temporária, e a prisão temporária, em relação à prisão temporária, houve um habeas corpus, todos foram liberados. Aí houve uma nova prisão, e agora sim vão interpor habeas corpus em relação a essa nova prisão, que é a prisão preventiva, ou seja, vão responder o processo presos. Então são fases distintas do procedimento, entendeu, Lino? Ok, doutor Carlos, obrigada mais uma vez. Na quarta-feira a gente se vê de novo, se Deus quiser. Bom dia, obrigado. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, a Parada Gay reúne 1 milhão de pessoas em Madureira. Não sai daí, que eu volto já já. Hoje, o seu desejo de ser uma estrela da música se torna real em nosso palco. Toda vez que fecho os olhos é Máquina da Fama. Hoje, 11 da noite, no SBT. No Dia das Mães você dá presentão, mas no Dia dos Pais você vem com lembrancinha. Chega! Dia dos Pais, Ricardo Eletro. Tudo em até 10 sem juros. Agora você compra o presente que seu pai merece. Samsung Galaxy S3 Dual 2 chips câmera 999. Chega! 699 em 10 sem juros. Smartphone Sony Xperia 2 chips e TV 499. Celular 3 chips, teclado completo TV 129 em 10 sem juros. Ricardo Eletro. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo, o consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha, cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare, e tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. You're so bright, like a dream. You burn up everything, yeah. Midnight Fantasy, a nova fragrância da Britney Spears. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. Já estou de volta, agora 7h23. E um motoboy foi morto dentro do porta-malas de um carro depois de sair de um baile funk no Morro dos Prazeres, região central da cidade. A suspeita é de execução. Aline Grupilo. O corpo estava no porta-malas deste carro roubado. Tiago Portelinha, de 24 anos, era morador do Morro do São Carlos, no centro do Rio. Segundo parentes, ele trabalhava como motoboy e saiu de casa na noite de sábado para ir a um baile funk no Morro dos Prazeres, favela vizinha. A região tem 2 unidades de polícia pacificadora, mas o tráfico de drogas continua agindo no local. Amigos acusam bandidos de uma facção rival de ter tirado Tiago de dentro da festa e assassinado o jovem. Tiago era trabalhador que nem eu. O que aconteceu foi covardia. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. O corpo do rapaz foi encontrado com pelo menos 5 tiros, todos na cabeça, o que reforça a hipótese de execução. A área foi isolada para o trabalho da perícia. A moto e o cordão de ouro da vítima foram roubados.
E um tiroteio próximo ao BRT em Santa Cruz deixou os passageiros desesperados. Quem contar essa história pra gente também é a Aline. O tiroteio parou o trânsito na Avenida Cesário de Melo, uma das mais movimentadas de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. É muita bala. O motorista desesperado fez uma manobra arriscada e voltou na contramão. 2 ônibus do BRT também tiveram que dar marcha a ré para escapar dos tiros. Essas imagens foram gravadas dentro do coletivo e mostram o pânico entre os passageiros. É possível ouvir quando uma janela é atingida por estilhaços de bala. Uma passageira acabou passando mal. Tá passando mal, senhora. Peraí que eu sento aqui. 2 pessoas ficaram feridas. O confronto aconteceu no início da noite da última sexta-feira na favela Cesarão. Segundo moradores, traficantes de drogas e milicianos disputam o controle da área e impõem medo a quem passa pelo local. A polícia foi chamada, mas ninguém foi preso. O BRT foi criado para agilizar o transporte entre Santa Cruz e Barra da Tijuca, 2 grandes bairros da região. Mas o Corredor Expresso atravessa pelo menos 3 favelas violentas, onde tiroteios são rotina. Para quem anda por aqui, fica difícil se defender. Muito arriscado. Todo mundo é arriscado, né? Mais bala perdida. A gente fica preocupado, né? Como também se a gente tivesse que pegar o metrô ou o trem, tem aquele perigo de repente uma bala nos atingir, né? No início do ano, uma idosa foi atingida por 2 balas perdidas ao passar perto da estação Nova Paciência, também na Zona Oeste. A 14ª Parada Gay de Madureira teve recorde de público. Os organizadores do evento calculam que cerca de 1 milhão de pessoas participaram dessa festa. Ao som de funk e música eletrônica embaladas por vários carros de som, as ruas de Madureira foram tomadas pela multidão. Pela primeira vez na Parada Gay, o MC Gayroto, de 36 anos, vestia a blusa do Brasil e um shortinho em homenagem ao atacante Neymar. David Brasil, Valesca Popozuda e Viviane Araújo também marcaram presença. Para a organizadora da Parada Gay, o evento tem um caráter social. Ela disse que os integrantes estavam ali para que o amor vença o ódio. A festa terminou em frente à quadra da Escola de Samba Império Serrano. E no próximo bloco, os gols do Campeonato Brasileiro. Não sai daí que eu volto já. Hoje. Ela é folgada. Agora eu pergunto se ela me ama. Ela tem que me aceitar do jeito que eu sou. Minha filha parece minha pior inimiga. Quando o desentendimento vira rotina. Eu não vou morrer com 37 anos do coração por causa de você, bonitinha. A discussão se torna ameaça. O meu neto, eu que cuido, eu que mando ele pra escola. Falei que ia entrar com o pedido de guarda. Ela falou, eu te mato. Falo mesmo. Casos de família. Hoje, 2h15 da tarde, no SBT. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo, o consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha, cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare, e tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. É um sonho vender Jequiti. Eu vi na TV, eu digo, eu quero isso pra mim. Tava divulgando na minha cidade que ia ter uma reunião, vou lá. E daí pra cá, concluí minha faculdade, comprei meu carro. Você tem um sonho, conquista. Aumenta a clientela, busca outro sonho e assim sucessivamente. Tá esperando o quê pra realizar teus sonhos? Seja um consultor ou uma consultora da Jequiti. 7h28. E agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Na 11ª rodada, os 3 cariocas venceram. Vamos ver os gols. O Internacional deu uma surra no Flamengo. Rafael Moura fez 1-0. Chicão derrubou Mugni dentro da área. Foi expulso e D'Alessandro bateu o pênalti para ampliar o placar. Colorado 2-0. Fabrício pegou de primeira e marcou o 3º gol do Inter.
O nocaute no Flamengo foi dado por Alex, humilhantes 4-0. E a lanterna do campeonato para o rubro-negro. Com este lindo chute de Conca, o Fluminense ganhou do Santos por 1-0 e também entrou no G4. Bolatti tirou o Botafogo da zona de rebaixamento e deixou o Coritiba na zona da degola. 1-0 Fogão. Olha, a situação do Flamengo está crítica ali. Daqui a pouco os times estavam bem, mas a situação foi horrorosa, né? Um monte de rubro-negro chorando hoje. Vamos saber como é que está a situação no Complexo do Alemão agora com o Eduardo Oliveira ao vivo. Diga, Eduardo. Bom dia, Eliane Borges. Nós estamos aqui na rua Joaquim de Queiroz e neste momento a gente vê as imagens de uma viatura da Polícia Militar que faz o policiamento aqui do lado de fora dessa parte aqui do Complexo do Alemão. Porque seguindo aqui pela Joaquim Queiroz, lá para dentro do complexo, a gente chega na Canitá. Só, Eliane Borges, nós tentamos acessar o local onde houve o ataque à base da UPP e também ao carro da Polícia Militar, só que nós não vimos nenhum tipo de policiamento dentro da comunidade. De sexta-feira até hoje, 5 policiais militares ficaram feridos e 2 bandidos foram mortos durante troca de tiros. Eliane. Ok, Eduardo, muito obrigada pelas informações. Você continua atualizando. Mais tarde, informações no SBT Rio com a Isabelle Benito. Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.